Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um programa Agro Eu Negócios, aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. E é com satisfação que eu apresento a nossa convidada, saúdo a nossa convidada Sônia Dipp. Bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a presença feminina no agronegócio e também a questão da associação familiar, que está muito envolvida, né, com o aumento da presença feminina. Então, eu vou começar pedindo que tu te apresente, assim, né? Tipo, qual a tua atividade? Onde é que tu entra no agronegócio? Bom, então, comecemos pelo início. Eu nasci, tá? Aí, o meu pai sempre envolvido com essas coisas do agronegócio, né? E ele adorava gado. Ele dava muito com arroz. Foi diretor durante muito tempo de uma cooperativa que lidava com beneficiamento de arroz. E eu sempre escutava as conversas, né? Do agro, do arroz, do gado, da terra, disso, daquilo, né? Sempre quis participar, mas por uma questão dele, assim, acho que essa coisa machista, né, que vive muito dentro do campo. Eu ficava assim só olhando, né, e participando assim muito, muito pouco, mas sempre escutando as coisas na hora do almoço, as conversas e tudo mais. Que a atividade do agro, ela não tem folga, né? É 7 dias por semana. A atividade do agro não tem folga, e quem é dono do seu próprio negócio também não tem folga, né? Sim. Então, ele morreu no dia 8 de outubro de 2018, faz um ano e pouquinho. E aí, a minha família é muito pequena, eu só tenho uma irmã, eu não tenho filhos, ela também não tem filhos, então eu tomei a dianteira da história, não tinha outra maneira, né? Eu tive uma fábrica de pijamas durante praticamente 30 anos, tinha loja. Então, assim, a gente aprende dentro do negócio a lidar, né, com as pessoas, com o negócio, com os números, né? E eu sempre digo assim, né, depois que tu é uma, vamos dizer assim, dona do teu próprio negócio, tem um espírito de empresário, não importa se tu tem uma carrocinha de pipoca, uma fábrica de pijamas ou uma fazenda, é tudo a mesma coisa. Mudam as quantidades, os tamanhos, o produto, as pessoas, mas a base é a mesma, né? E aí eu entrei para dentro disso, né? Com a cara e a coragem, muita coragem, né? Muita coragem. Muita determinação. Eu sou uma pessoa que eu sou absolutamente prática, né? Eu sou uma mulher de fazer, eu não sou uma mulher de ficar... então, pois é, quem sabe... Não, é para fazer, dá para mim... sonhando, conjecturando. Dá para mim que eu faço, né? Dou um jeito. E eu cheguei dentro do negócio e vi uma porção de coisas e comecei a tentar arrumar, né? O meu nome é Sônia Dipp, eu tenho 59 anos, né? E pretendo ficar neste negócio por mais um bom tempo. Que legal. Bom, isso aí, na verdade, reflete uma... eu dei uma pesquisada sobre o tema, né? De acordo com estudos do CPEA, né? Que é o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, tem crescido muito a presença das mulheres, até numa contramão, assim, tem crescido nos trabalhos ligados ao agronegócio formalizado, e também no gerenciamento. De 2013 a 2017, subiu assim, de 10% para 31%. Assim, é um salto. Pois é, né? Eu acho que isso realmente sobe bastante, né? Mas eu tenho uma visão assim, eu acho que a mulher sempre esteve dentro do agronegócio, né?
Porque é ela que, em tese, assim, fica na casa, é ela que cuida, muitas vezes, da questão leiteira, das frutas do pomar, das galinhas. E do campeiro que retorna, né, para casa, tem sempre uma mulher à sua espera, né? Então, eu acho que, na verdade, a mulher nunca saiu, ela não se mostra, né? Mas eu acho que ela sempre esteve por trás de tudo isso. O que eu cheirei, assim, quando eu cheguei dentro do negócio, assim? Dentro desse negócio familiar, eu tenho arrendatários, né? Eles plantam soja, plantam arroz e tinha o gado. E eu resolvi trazer todo o gado de uma propriedade, de Fontoura Xavier, para Tapes, e ficar com o gado. Era a única maneira que eu tinha de ficar nas propriedades, né? Porque eu não ia ficar enchendo a paciência dos arrendatários, como é que tu planta arroz, como é que tu faz isso, como é que tu planta soja. Eles sabem fazer isso, né? Sim. Existe um agrônomo que ajuda a gerenciar tudo isso, né? E eu me reuni com outras pessoas que também me ajudaram a fazer isso, casualmente todos homens, né? Como é que é isso, assim? Porque, que nem tu falaste, a mulher sempre teve... Daí, assim, eu cheguei... No campo. Eu cheguei e fiz uma reunião, né? E disse, bom, agora é comigo, né? E eu sou assim, 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 e o negócio vai ser exatamente como eu imagino, né? E aí eu comecei, né? E teve resistência? Ah, claro que teve. Todo mundo me tratou muito bem, né? Enfim, né? A dona do negócio, Não né? é só no campo, né? Eu acho que em qualquer lugar, infelizmente, parece que existe um constrangimento quando digamos, a chefe é a mulher. E aí, tem que obedecer. não, e aí assim, né? Eles, todos já me conheciam, né? Só não conheciam como é que eu funcionava, né? Em seguida eles perceberam como é que eu funcionava, né? E eu olhei para tudo aquilo e disse, bem, vamos organizar, né? Mas a primeira coisa que eu vou dizer para vocês terminou o almoço grátis. Acabou. Adorei, é isso aí. Acabou o almoço grátis. E daí foi assim, teve aposta que eu não ia longe, teve aposta que eu não ia arrumar, teve aposta que eu não ia conseguir, teve tudo. Isso aí provavelmente serviu de alimento para ti. Na verdade, eu fui sabendo depois, né? Porque, sabe, né? Ela não vai fazer, não, mas não sei o quê, não, mas o pai dela fazia assim, ela vai fazer que nem o pai dela? Não, ela não fez que nem o pai dela, né? Eu, na verdade, eu realmente não faria que nem o meu pai, né? Mas numa dessas conversas com pessoas, porque eu também não fui tolo bastante para achar que eu sabia tudo, né? Eu comecei a perguntar para uma porção de gente, o agrônomo, o secretário do meu pai, o outro secretário, o pessoal que lida com gado, o pessoal que lida com arroz. Eu fui perguntando como é que eu faço, como é que é isso, o que tu acha, não sei o quê. Mas eu escutei de uma pessoa, ele se virou para mim e disse assim, Sônia, tu faz o seguinte, tu esquece a maneira como o teu pai fazia. Tu faz exatamente como tu queres. Não olha para trás. E foi o que eu fiz. Foi uma frase que eu tomei para mim, assim, eu ia fazer exatamente assim, mas parece que eu tive um aval, né, de alguém que está dentro do mercado há muito tempo e que já viu realmente muitas sucessões, né? Ele disse isso, faz do jeito que tu quer, do jeito que tu acha. E foi assim que eu fiz. Aí eu cheguei na propriedade, eu mandei chamar o cara que faz a cerca, a pastagem, cadê a pastagem? Não tinha pastagem. Bom, o gado vai comer o quê? Né? O agrônomo comigo, né? Vamos lá. E aí começou. E tem casa? Não. Teu pai desmanchou todas as casas. Ah, desmanchou? Tá, então eu vou ter que construir uma casa. Tu vai construir uma casa? Vou construir uma casa. Cadê o cara que constrói a casa? Ah, tá ali, então manda chamar. Foi aí a aposta, né? E aí chamaram o cara e eu me virei para ele e disse assim, quando o senhor começa? Eu posso começar segunda-feira. Muito bem, então tá. Onde tem uma loja de materiais de construção? Uma loja de materiais de construção. Tá, tem lá, então tá. Fulano, abre uma conta lá para mim. Seu fulano, o senhor vai lá, a conta está aberta, o senhor começa a construir a casa, o desenho da casa está aqui. É só isso? É só isso.
Sabe que nessa pesquisa que eu fiz, eu achei uma matéria muito interessante, né? Por que as mulheres, seria assim, ó, por que as mulheres estão crescendo no campo? E daí ali tinha alguns tópicos, e um deles, assim, porque a mulher, né, ao contrário dos homens, não tem vergonha de perguntar. É. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram um especial que ficou muito perto de mim com essa história do gado, e eu comecei a dizer para ele assim: tu vai ter que te acostumar com uma coisa. Eu faço perguntas assim muito idiotas. E eu tenho umas ideias de jirico, né? Tu vai escutar tudo isso, tu escuta, tá? E tu dá a resposta. Porque eu preciso saber o que tu, que está dentro desse negócio, pensa. E aí eu fui perguntando, né? E ele olhando para mim, né? E respondendo, e assim, e assado, sabe? E foi indo. E esses dias entrou um campeiro novo, né? E eu estava lá deitando falação, porque vamos fazer assim, porque está seca, um monte de açude, a pastagem está morrendo, e nós com um monte de açude, eu vou botar uma mangueira no açude, um motor, e vou molhar isso aqui como se fosse um jardim. E ele olhando para mim, né? Dona Sônia, isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? O negócio tem que pensar diferente. O mundo não chegou aqui pensando da mesma maneira, né? A gente tem que pensar diferente. Tem que ter uma coisa que funcione desse jeito. Ah, mas só tem pivô. Ah, pivô para botar. Mas pivô é muito caro. Não, tem que ser uma coisa mais doméstica, mais rápida. E ele me olhando, né? E eu parei tudo, dei uma boa de uma risada e disse assim, sabe o que está escrito na tua cara? E ele disse, não, dona Sônia. Está escrito assim, meu Deus, ela é louca. Mas conseguiu, né? E ontem, casualmente, eu pedi, nós fizemos estamos fazendo um trabalho com um drone voando as propriedades, e ele está fazendo um trabalho de medição de lavoura, curvas de níveis, a questão da água, a contagem dos açudes, um pouco de... Enfim, uma visão mais detalhada por cima do que tem embaixo, né? E conversa vai, conversa vem. Ele disse, nossa, como tem água aqui. Eu disse, tem. Aí eu contei a história do não está chovendo e eu tenho a pastagem, né? Morrendo por causa da seca. Ele disse, não, mas tem uma coisa que lançaram agora. Aí me mostrou. Eu disse, é isso que eu preciso. Uma coisa assim, quase que é uma mangueira de jardim, né? Com aquele negocinho assim que vai batendo assim. Eu disse, é isso que eu preciso. Só que eu preciso disso ainda mais simples, né? Eu vou arranjar alguém que faça isso para mim. Sim. A tecnologia te ajudou, assim, a ganhar o espaço e, digamos, a confiança do pessoal quando tu entrou no agronegócio ali como tu dando as cartas? Assim, ó. Eu não nasci com um computador e um celular na mão, né? Eu tenho uma certa dificuldade com relação a isso. Mas vou indo, né? Uhum. E quando eu encontro uma dificuldade, eu procuro me assessorar com alguém que saiba. Eu sempre digo assim, cada um no seu quadrado, né? O veterinário tem um quadrado dele, o agrônomo, o campeiro, a pessoa que lida com a tecnologia, o cara que voa o drone, o cara que vende a semente. Então, eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu não tenho a pretensão de saber tudo, né? Uhum. Eu fiz assim dentro da fábrica, né? Me juntei com pessoas que... Eu tive uma fábrica, eu não sei costurar nada, mas eu sei comprar tecido e sei fazer o que eu tenho que fazer com aquele tecido. Eu não sei fazer molde, mas eu tenho uma modelista, né? Então, eu fui me reunindo. Aquela história que tu não precisa saber tudo, mas precisa ter o telefone de quem sabe. Exatamente. E tu precisa ter um norte, uma ideia na cabeça, né? Quando eu cheguei dentro deste negócio familiar, desse agronegócio, eu tinha uma ideia na cabeça. E a primeira ideia que eu tinha era, eu preciso organizar. Eu preciso organizar papéis, eu preciso organizar o campo, eu preciso saber quanto se planta, eu preciso saber rendimento, eu preciso saber uma série de coisas. Uma parte eu já tinha, que é a parte que o agrônomo tomava conta, eu já tinha isso bem organizado. Mas a outra parte, não. Então, que são fazendas em municípios diferentes. Então, eu fui indo, né? E aí fui botando em prática a ideia que eu tinha na cabeça. A resistência, assim, foi muita. Tu me fizesse essa pergunta, né? A resistência das pessoas.
Foi bastante. Mas como eu cheguei com homens atrás de mim, as pessoas, principalmente as pessoas que não estão aqui na região metropolitana e que são mais machistas, eles entenderam que tinha homens por trás de mim. Nossa. Então, assim, foi assim, pois é, né? Ela vem com uns machos atrás dela, né? Ela deve estar de fachada. Ela deve estar de fachada, né? Ela tá ali só para brincar de... Mas aí, quando a coisa começou a andar, essas pessoas que estavam atrás de mim diziam assim, tudo bem, vocês querem isso? Eu vou perguntar para ela. Porque a dona do negócio é ela que tem a última palavra. Ai, que bom que eles foram, assim, sim. entre aspas, fiéis, né? Não, Porque tem gente que diz, não, é isso, ela não dá bola ao que ela fala. Não, eles são e foram desde o início sempre muito fiéis, né? A dona é ela que manda, a ideia é dela. E tu comentaste que tinha, né? Enfim, tu estava sempre escutando as conversas do teu pai nas fazendas. Teve vocês são só 2 irmãs. Teve alguma espécie de preparação, enfim, diante do inevitável? Ele pensar, não, olha, um dia talvez eu falte. Não. Vocês vão ter que assumir isso. Não. A gente, assim, é muito engraçado, né? Porque a gente conhece pai e mãe dentro de casa. Se tu não está no negócio deles, tu não conhece como é que eles agem no negócio deles, né? Então, assim, eu comecei a escutar histórias do meu pai que eu não conhecia, né? Um jeito de fazer, alguma coisa assim. E aí eu comecei assim a escutar aquelas coisas e a pensar e a olhar e me dei conta do tanto que não existiu realmente uma preparação, né? E uma das coisas que eu escutei era assim, quando eu conheci teu pai, o teu pai dizia assim, se eu morrer. Depois de um tempo, muito tempo se passou, ele dizia assim, quando eu morrer. E depois ele começou a dizer assim, se Deus me permitir ficar mais um tempo. Daí ele adoeceu num dia e 4 meses depois ele morreu, né? Então, assim, na verdade, não houve aquela preparação, né? Eu escutei muitas conversas, ele me disse muitas coisas, mas na prática mesmo, não. Eu, no final da vida dele, um ano e meio antes dele morrer, eu comecei a acompanhar ele nas viagens, né? Na propriedade que fica mais longe, porque eu não queria mais que ele fosse sozinho, né? Já não dava mais, era nítido que não dava mais. E eu comecei aí, né? E eu comecei a questionar uma porção de coisas. E fui questionando. Dos processos dentro das fazendas. Coisas, né? E eu sabia que ele sabia que eu ia tomar conta do negócio, né? E nessas viagens ele começou a me apresentar. É ela que vai cuidar. É ela que vai cuidar. É ela que vai cuidar, né? A minha irmã é uma artista, né? Não tem, vamos dizer assim, vocação para isso, né? Eu, naturalmente, sempre tive essa vontade, esse desejo. Respeitei, vamos dizer assim, o desejo dele de não me ter por perto, né? Ele dizia assim, a minha filha não vai ficar sujando bota no barro. Era tudo que eu queria, né? Mas ele não queria que eu fizesse isso, né? E eu disse assim, bom, eu não tive escolha, né? Escolha a gente sempre tem, né? Meu terapeuta disse assim, escolha tu tem, tu pode simplesmente dizer que não queres, né? Mas eu queria. Né? Aí que tá, né? Então, eu disse, essa é a chance. E a única chance de eu ficar realmente sujando as botas de barro era ter o gado. Né? Então, eu tenho uma operação de gado de cria. E que fica localizado aonde? Que fica em Tapes, né? Tapes. E elas vieram, boa parte, de Fontoura Xavier, que fica perto de Soledade, né? Vieram de lá. Eu reuni o gado lá e comecei, então... Continuei esta operação do gado de cria, né? O meu pai era um excelente comprador de gado, um excelente vendedor de gado. Ele conseguiu, vamos dizer assim, comprar tudo aquilo que ele quis comprar com o gado. Ele veio de uma família, não era uma família pobre, mas é uma família simples. E ele não tinha absolutamente nada. Ele começou com galinha.
E depois ele foi para o gado, e depois ele foi para o arroz, e depois ele foi para a soja, né? E aí, e o depois sou eu, para onde é que eu vou, né? E esse é o programa Agro e ou Negócios aqui na primeira rádio web do Brasil, a Rádio e ou. E eu estou conversando com a Sônia Dipp, agropecuarista, eu posso dizer assim? Não, tu diz que eu sou metida. Bem metida, com as botas mais sujas de barro. Suja de barro, é. Tem coisas muito engraçadas, né? Eu cheguei no campo de Melissa, né? E aí ele olhou para mim, o campeiro olhou para mim e disse assim: onde é que tu vai? Eu disse: eu vou contigo. Vai aonde comigo? De Melissa? Tu vai o quê? Nós vamos sair daqui para o hospital, a cobra vai te pegar a minha, né? Eu disse: vou comprar umas botas para ti. Eu disse: não precisa, pode deixar que eu compro. E o chapéu, cadê? Não, vou arranjar um chapéu também. Então, assim, eu cheguei bem desavisada, né? Assim, né? E tem esse, como é que eu vou dizer, esse código, tu tem que assumir uma roupa para ser, digamos, ser respeitada. Se tu quiser botar ali um toquezinho, aí vão dizer, essa aí eu não vou levar a sério ou não? Não chega a esse nível. Eles perceberam rapidamente que eu ia mandar fazer exatamente o que eu queria, né? Eu me dou muito bem com eles, não tive nenhum problema com nenhum, ninguém me desrespeitou, os que saíram, que foram apenas 2 que saíram atravessados comigo, eu respondi no mesmo tom e na mesma altura e do mesmo jeito, né? Então, eles entenderam rapidamente que eles estavam falando com uma mulher determinada, né? Eu sou muito determinada, então eles sabiam, aprenderam, né, com quem eu estava falando. E eu digo sempre assim, né? Quando eles começarem a me chamar de louca, aí é que tá bom, porque louca a gente não ataca, a gente respeita. Olha só, uma boa máxima. Mas não é assim, né? Todo mundo, a gente se dá bem, eu me dou bem com todos eles, assim, né? As coisas, assim, as dificuldades do início foram resolvidas, né? As dificuldades do início eu resolvi com papel, eu resolvi conversando e eu resolvi com a seguinte frase: te põe no meu lugar. Né? Te põe no meu lugar e vê como é que tu faria. Então, essa coisa da empatia, eu lido muito bem com isso, né? Então, eu consigo enxergar a posição que eles tinham e o susto que eles tomaram e, vão dizer assim, todos os questionamentos que eles se fizeram vendo uma mulher que entendia muito pouco do negócio ser a dona da história. Dava para ver, né? Então, eu também tive um olhar assim de vamos com calma, né? Vamos esperar que eles se acostumem, vamos esperar que o negócio ande um pouco mais para frente. Eu estabeleci prazos, né, para resolver coisas. Eu estabeleci assim, meu pai morreu em outubro, eu estabeleci até o final do ano para resolver a maior parte de papéis, assim, escrituras. Parte burocrática. Depois eu estabeleci um ano para ver assim a questão da medição das áreas de lavoura, de coisas assim para deixar tudo contratos. Porque nessa passagem pode ter alguém que vai querer se passar, isso? Também. Sim, também, né? E também eu tive sorte, assim, eu tenho um advogado que é o inventariante sou eu. Ele vai tomar conta enfim, dessa passagem de inventário e tudo mais. Mas ele é um guri que, eu digo guri porque ele é bem novo, ele é um guri que lida dentro do agronegócio também. Então, eu tenho uma coisa que pouca gente tem. O meu advogado vai a campo comigo. Então, todos os problemas com as pessoas, ele viu comigo. Sentado embaixo de um banquinho, embaixo de um pessegueiro, a gente escuta histórias assim, do tipo assim: teu pai me prometeu que essa área ia ser minha quando ele morresse. Eu digo: como? Como prometeu? Ele prometeu o quê? Uma área que é da família, ele prometeu para ti, mas onde é que está a promessa? Coisas desse gênero. E aí, quando tu tem um advogado que fica perto de ti, que está bem perto, tu começa a encurtar coisas. Que eles são bem... e aí a gente percebe assim... práticos. O quanto as pessoas, assim... Na verdade, assim, eu tirei o tapete de muita gente,
sabe? Puxei o tapete. Estavam acostumados com o sistema mudou, é uma coisa de contagem, é uma coisa de informalização, de ter um celular, de ter um drone, de ter não sei o quê, o contrato, a área mede tanto, então tá, né? Qual é a tua produtividade? Não, mas a média do município não é essa. Vamos de novo, o que está faltando? É adubo? É um agrônomo? É não sei o quê, sabe? E eu comecei com aquela história assim, só tem uma coisa que eu vou exigir de vocês, que vocês sejam pessoas sérias e que vocês produzam. Sim. Vocês têm a coisa mais importante, a ferramenta mais importante, que é a terra, é o campo. E a disponibilidade de uma pessoa que quer que vocês produzam simplesmente. Eu não vou incomodar vocês com nada, a não ser com a produção. Só quero resultado. Eu quero o resultado. É o que todo mundo quer. Numa carrocinha de pipoca, num salão de beleza, numa fábrica de pijamas ou numa fazenda. O negócio tem que produzir, ponto. Essa história de não, porque a culpa é do tempo. Não, para um pouquinho, né? Ah, é uma indústria a céu aberto? É. Mas dá para encurtar algumas coisas. Pois é, agora tu falaste no tempo. O tempo a gente sempre tem, né? Não pode controlar. Daí dá essas secas, daí o governo diz, não, mas nós vamos emprestar dinheiro. Pô, isso não é um veneno, não teria que instrumentalizar para conseguir driblar a seca. Tu falaste de irrigação. Assim, ó. Como é que é esta parte? Eu acho que... Eu acho muita coisa, né? Porque eu sou nova no negócio, né? Isso é ótimo. Eu digo assim, o meu nariz cheira umas coisas assim, né? Dentro de uma propriedade eu tenho 17 açudes. Eu não tenho nenhum pivô. O pivô seria? Aquela coisa de molhar o campo. Tá. Né? vamos. O pivô é uma coisa que tu tira a água do açude e bota uma coisa ou em linha reta ou assim para molhar, né? Quando eu me lembro que eu tinha, acho que uns 19, 18 anos, eu fui para Brasília e uma parte lá do voo, eu olhei para baixo e tinha assim na terra, tinha umas coisas redondas assim, umas marcas redondas assim. Eu digo, meu Deus, mas o que será isso, né? Eu vi isso aí. Aquilo é um pivô. No centro daquilo tem uma água que gira. Então eles plantam naquela tudo coisa. Em círculos e ali fica... Não sei se ainda é assim, mas aí eu fui perguntar e é assim, né? Uhum. Então, hoje tem outros sistemas de água, já se sabe que a água, sim, ela evapora, talvez a água tem, por exemplo, plantação de uva, vai a água por baixo, né, da terra, gotejando, né? Para não desperdiçar, né? Tu tem toda uma coisa sistematizada no celular que diz quanto que de água tem que ir, né? Aquilo se liga automaticamente. Então, eu não sei, dentro do Rio Grande do Sul, quanto que a gente já andou, mas mais para cima do país, acho que até por dificuldades de tempo, de seca, de não ter tanta, vamos dizer assim, sei lá, o clima é diferente, eles têm mais, eles avançaram mais, foram mais adiante, né? Os gaúchos que saíram daqui e foram para o Mato Grosso, eles chegaram lá e tiveram que mudar a cabeça. Né? Quebrar a cabeça. Era outro sistema, as dificuldades eram outras, eram maiores, eles tiveram que andar para frente. Então, quando a gente vê assim coisas, por exemplo, no Globo Rural, a gente vê coisas do Rio Grande do Sul, mas eu olho assim e vejo que tem tantas coisas para lá que não tem aqui. Né? Eu estava falando com o cara do drone ontem sobre Bagé, né, que tem um histórico de seca. Né? E aí eu disse, e aí a irrigação? Ele disse, Sônia, tem muito pouco. Mas aí é uma isso cultura, que eu não entendo, como é que eles querem emprestar dinheiro pro produtor rural se endividar, em vez de dizer, não, aqui, ó, nós vamos mas te ajudar na muito, tecnologia. sabe que né? o Senar, as associações, eles ajudam muito. O Senar faz um trabalho maravilhoso, assim, no pequeno produtor, no grande produtor, tem muita ferramenta. Eu mesmo fiz vários cursos no Senar, porque chegou uma hora assim que eu vi que o meu pai, ele envelheceu, é agora, né? Eu comecei a fazer cursos no Senar em Santo Antônio. Adorei, fiz grandes amigos, né? E tem até a Adriana Thyssen, que também anda aqui pela rádio. E um dia eu perguntei para a Adriana, tu acha que eu dou para o negócio? Ela disse,
Claro que dá. É talhada para isso. Eu digo, ai, que bom assim, né? Alguém me dando um carimbo de pode ir, né? Vamos ver, o que tu acha que é uma pessoa talhada para o agronegócio? Uma mulher para se dar bem? Vamos lá. Eu acho que para o agronegócio e para qualquer negócio, tu tem que saber aonde tu quer ir. Tu tem que saber o que tu quer. Ponto. A história é se tu não sabe para onde ir, Se tu qualquer não sabe caminho para onde serve. ir, qualquer caminho serve. Então- Qualquer um que chegar do teu lado e dizer, Sônia, por ali tu vai. Tu não sabe onde é que tu vai parar. Então, eu acho que para qualquer coisa, tu tem que olhar no espelho e perguntar, bom, o que tu quer, né? Sim. Eu quero isso. Bom, então como é que tu vai fazer? Né? Tu não sabe com quem é que tu vai te juntar, qual é o prazo que tu tem, né? Como é que é isso, como é que é aquilo, começar a perguntar, começar a estudar, começar a ouvir, né? Ouvir quem está lá no campo e não tem estudo, mas sabe a prática da história, né? Ouvir quem estudou e sabe o que acontece no mundo e para poder fazer diferente. Tipo, cruzar os dados de Tu quem tem que cruzar os tá dados, ali. né? Tu tem que cruzar os dados, né? Então, o amaricá floresceu cedo. Significa que o inverno Vem mais cedo. vem mais cedo. Mas já se sabe que não é mais assim, né? O clima mudou. Não é? Os maricás estão floridos, lindos, todos branquinhos, mas não se sabe, né? E as luas? Se cuida isso? Tem, se cuida as luas, né? Eu acho que todo esse conhecimento, assim, que vem vindo desde sempre, não pode ser descartado, né? Tu tem que prestar atenção nisso, mas tu reúne isso com a modernidade, né? Eu conheci um médico, né? E ele muito estudioso, muito isso, muito aquilo, e um dia ficou doente, a mãe dele disse, não, vou fazer uma canja de galinha, porque que canja de galinha, mãe, não sei o que, fez um briguedo com a história da canja de galinha, né? E aí foi aquilo, e lá depois de um tempo ele disse assim para mim, tu sabe que eu fui estudar a canja de galinha? Eu disse, tu foi estudar a canja... Tu sabe que a minha mãe tem razão? Na canja de galinha tem uma coisa, um elemento assim, da galinha que ajuda na recuperação. Aí ele fez todo um arrazoado, que eu não me lembro mais, né? Enfim, a canja de galinha para um doente é muito importante. Ou seja, o homem tem que estudar, comprovar aquilo que sabia por, digamos, instinto e prática. A agricultura tem muito disso, né? Tem muita gente assim voltando para trás e fazendo como os antigos, mas certificado por uma informação moderna, né? E aí tu vai fazendo diferente, mas tu tem certeza do que tu está fazendo, né? Porque tem toda uma história tem toda uma por história. trás. Então, né? Vamos indo. A questão de emprestar dinheiro para o pessoal do campo, eu acho que é necessário, né? Não é tudo muito caro, o maquinário é muito caro, terra é muito caro, insumos são caros, então tu tem que o banco oferecer um giro. O banco tem que oferecer um giro e oferece, né? Porque é a única maneira, assim, né? De se ir, né? De se ir para frente, de mudar e tudo mais. E eu acho que torna a falar de novo no Senar, acho que tem outras instituições também, no caso o IRGA também proporciona muita coisa, o pessoal de leite também tem lá suas associações, e eles começaram a fazer muitas reuniões e a ensinar, né, o pessoal do campo. E isso fez a diferença, isso faz a diferença, né? Buscar o conhecimento e a técnica sempre. Sempre. E assim, as novas gerações estão entrando, né? Então, atrás de mim vem vindo outras pessoas que são mais instrumentalizadas, né? Que têm essa facilidade da tecnologia, do conhecimento, e vem vindo, né? Então, daqui a pouco, daqui a 30 anos, o campo vai ser completamente diferente do que é hoje. Já é muito diferente. Pois eu estava assistindo uma matéria sobre a colheita do soja. Então, dizendo, eles agora estão preparando o campo, a análise de solo é por um trator, que não precisa ser nem
Nem dirigido, daí o drone já mapeou as regiões, ele para automático, retira a amostra de solo. Isso é o top de linha, né? Isso era no Mato Grosso, né? Isso é o top de linha, que nem as vacas leiteiras, que não precisa mais ninguém, elas sabem a hora que elas têm que entrar na ordenha, elas entram sozinhas, fazem todo o campo e saem para o outro lado. Tá. Fica só um cara lá numa salinha no ar-condicionado olhando a cena. Total. Então, assim, né? A gente vai indo, né? O ruim dessa história toda é que termina que o campo tirou muita gente do campo e substituiu por uma máquina. Sim. Né? Esse é o ruim da história. Mas eu acho que é assim em todo lugar. A indústria também faz isso, né? A indústria automobilística faz isso. Tudo que a indústria faz isso. Então, não sei onde é que tudo isso vai nos levar, mas, enfim. Vão, de repente, surgir novas demandas, né? Novas profissões. Eu acho que vão surgir novas profissões, assim como muitas profissões vão sair do cenário, né? Agora, tu falaste na questão ali do gado, do tudo automatizado. Eu me lembrei de uma cena numa viagem pelo interior da Alemanha. Eu parei, tenho fotos para comprovar. As vacas em fila, e daí tinha umas escovas e elas sendo massageadas. Ah, tem! E daí dizendo, não, porque daí eu perguntei, porque eu sou muito curiosa, assim. Não, para elas não ficarem estressadas, que daí o leite é melhor. Isso aí tudo tem. Tudo tem. É que nem tu fazia, por exemplo, assim, eu fiz uma pastagem, são 19 áreas diferentes, que é em tese, um sistema Voisin, que tu bota uma pastagem e aí tu vai trocando. De 3 em 3 dias, tu tira de um espaço e põe no outro. Depois para alimentação diversificada. Não, é o mesmo pasto, só que tu põe um lote maior num espaço, elas comem 3 dias, aí baixa o pasto. Daí tu troca para o outro lado que está descansando. Aí elas comem aquele pasto, daí elas vão adiante. Então, elas fazem um rodízio, né? Para garantir que sempre tem. Porque sempre tem. Nesse rodízio, eu tenho 3 ou 4 espaços, potreiros, como a gente chama, que não tem árvore. Eu disse, não. Né? Então, vamos providenciar as árvores, porque o gado gosta de ficar deitado na sombra. Então, é o bem-estar animal. Tem que ter a água, o bom pasto e o lugar para deitar. A sombra e água fresca. Comida, sombra e água fresca, como se fosse praia. Não, mas é importante. Isso que tu cria para... não é para corte. É para abate. É para corte. Mesmo então, assim faz diferença. Mesmo assim, eu acho que faz diferença. E se não fizer diferença para elas, que eu acho que faz a diferença para mim. A minha ideia é fazer assim. Fazer um bem-estar animal. Ah, pois é, mas daí... Então tu não pensa nos bichinhos, tu tá comendo vaca. Tô. Né? Tá, mas então tu não pensa nos alfaces, tá comendo alface? Então, essa história comigo então não assim, cola. tem muito disso, né? E eu sempre digo assim, né? Bom, a gente mal saiu das cavernas, né? Eu fiz história um pouquinho tempo e eu me lembro do professor de história botar no quadro negro assim uma linha, né? E começou a fazer assim todo o histórico da Terra, Deus aqui, daí nós viemos para cá, e eu fiquei olhando aqui, nós não chegávamos nunca, né? Quando faltava só um pedacinho assim para terminar o quadro, ele disse assim: nós chegamos aqui. Nós recém saímos das cavernas. E a gente só saiu das cavernas e continuou porque a gente comeu carne, né? Então, a gente vem. E aí, alguém fez uma pergunta, e daí? Ele disse, aí, quando terminar o quadro negro, nós se fomos, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Ai, que ótimo. E quais que tu vê, assim, os desafios para frente no campo? Tu acha que esse aumento da participação feminina vai trazer novos desafios, vai dar um toque diferente, vai sacolejar Eu acho que sim. Eu acho que vai. Não, eu acho que vai, mas não só a coisa feminina, a nova geração, né? Que vem junto com o feminino, mas a nova geração vem e o olhar feminino é aquela coisa assim, como é que eu vou te dizer assim, da coisa mais prática, né? Assim, a gente já sabe, né, por estudos, uma mulher faz 3 coisas ao mesmo tempo, né? Lava a roupa, faz almoço e cuida do bebê, né? Então, assim, a gente tem uma capacidade para fazer mais coisas ao mesmo tempo, né?
E o olhar assim que eu tenho, né? Mas aí eu digo eu, né? Que gosto das coisas organizadas e acho que muitas mulheres têm é essa coisa da organização. As coisas têm que estar organizadas, as coisas têm que estar funcionando. Ao meio-dia o almoço tem que estar na mesa. A roupa tem que alguém tem que botar a roupa dentro da máquina de lavar, né? Alguém tem que lavar a louça, nem que seja na lavadora de louça, né? Então, é o fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que ir para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, é isso aí. E eu acho que essa coisa da chegada da mulher no campo, principalmente no campo, porque é uma coisa bem masculina, né? Faz a diferença porque a gente faz diferente. Eu acho que isso é a grande coisa. Não é que a mulher vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença, mas é porque a gente tem um outro olhar, uma outra coisa. Esse olhar que tem que olhar tudo ao mesmo tempo, né? Que tem que olhar tudo ao mesmo tempo, assim, e que, sei lá, é um outro jeito de ver as coisas, né? Porque tu não consegue naturalmente uma coisa separar da outra no campo, é uma cadeia, né? Não adianta tu... É tudo uma cadeia. É tudo uma pensar cadeia. em separar, dizer, não, agora eu vou olhar só para, sei lá, o pasto, tá? Mas esqueceu a água. Não. Mas eu acho que os homens fazem isso também. Mas eu acho que estava todo mundo muito acostumado ao tempo do campo, o tempo da lua, o tempo da chuva, o tempo de não sei o quê. Tá, tudo tem um tempo. Mas enquanto a lua vai e volta, a lua cheia vai e volta, tem que fazer outra coisa. Tem que fazer outra coisa. Então, sabe, eu acho que isso é a visão que muitos homens têm, né? E que acho que as mulheres também têm, mas eu também acho assim que o campo mudou porque o mundo mudou, né? A questão da tecnologia está fazendo muita diferença, né? As coisas estão indo muito rapidamente. Se eu pensar, com 59 anos. Quando eu nasci, não existia celular. Quando eu tinha 10 anos, também não tinha. Quando eu fiz 20 anos, também não tinha. Isso foi aparecer na minha mão quando eu tinha 30 e poucos anos. Faz muito pouco tempo. E fez uma baita diferença. E hoje em dia é quase impossível ficar sem na mão, né? Ontem, é impossível. Ontem eu disse para uma pessoa assim, tu vai ficar sem cabeça, mas com o celular na mão, né? Eu disse isso, né? Eu disse, né? Aí também agora existe uma inversão, né? As pessoas já não pensam mais se não tiver um celular na mão. Mas o mundo não é só um celular, né? Tu tá dentro do campo e a pessoa não sai do celular. Não, para um pouquinho, levanta os olhos e olha o que está na volta. A vaca não vai passar. É uma ferramenta, não vai passar ali dentro. A vaca não vai passar lá na frente do teu celular, né? Dá licença, né? Periga ela até se ficar muito ligada no celular, periga a vaca passar por cima dele. Então assim, né? Com licença, né? Então, ajuda muito, faz toda a diferença, faz. Mas não é só isso. A gente ainda tem isso daqui, um par de olhos para olhar e ver o que acontece. Pois é, por mais que tenha máquina, sempre vai precisar do homem para processar aquela informação, né? E saber onde usar ou como explorar. Claro, né? Então, assim, toda ilusão, né? Daí também eu já olho assim, né? Para nós que vivemos na cidade, né? O que vai acontecer com essa geração que acha que tem o mundo na mão só por causa de um celular? O que eles vão fazer? Eles não conseguem pensar determinadas coisas? Sim, quando eu era adolescente, as pesquisas eram na enciclopédia. Hoje em dia, não, vamos dar um Google, né? É uma maravilha, mas... Então, assim, daí tu pergunta, tu diz assim para uma criatura, troca a lâmpada. Como? Vou no YouTube ver se tem um Onde vídeo. é o disjuntor? Disjuntor para trocar uma lâmpada? Mas o que? Tu quer que eu desligue o disjuntor do mundo para tu trocar a lâmpada? Então, coisas assim, né? Que daí eu acho que também, daqui a pouco... Tem que saber dosar. Tem que saber dosar. Eu tive uma criança que foi comigo, né? E aí, lá na fazenda tem assim, galinha, pato, né? Vaca e cavalo e não sei o quê. E ela ficou olhando para aquilo, assim, sabe? Perplexa. Aos 7 anos, ela nunca tinha visto uma galinha, nunca tinha visto uma vaca, não sabia que o ovo nascia da galinha, que o leite vinha das tetas, que não sei o quê. Sabe? Que o milho nascia, aquilo ali é o milho. Então, eu fiquei assim, que pena, né?
Mas tu acha que o agro está muito isolado, digamos, do urbano, das pessoas? Teria que mostrar mais essa rotina? Não, eu acho pro que pessoal poder até não, valorizar. eu acho que nós somos litorâneos, né? Sim. Vivemos muito próximo do litoral e não sabemos o que tem No continente. no continente, né? Então, assim, a gente não sabe o que é. Depois do morro, o que tem? Né? Depois do morro é outra coisa. Sim. Então, é uma dificuldade, né? A maior parte de nós está vivendo próximo ao litoral. Nós saímos do campo e viemos para as cidades, né? E aí, tu acha que tudo nasce na gôndola do supermercado. Que o leite sai da caixinha. Que o leite nasceu na caixinha, né? Então, como o campo entrou na moda, pode ser que muita gente, pois é, então tá, né? Então tem a coisa da Globo, né, que está fazendo o agronegócio, está mostrando, e que muita gente, que ruim isso. Não, não é que ruim isso. Eu acho tribom aquilo, além de ser muito bem feito, né? Mostra muita coisa para muita gente que não faz nem ideia. É que para quem já tem uma ideia, aquilo pode parecer básico. Mas é óbvio que o leite sai da vaca, mas tem muita gente que não tem, né? Não tem. E mesmo a gente que está no campo também não tem conhecimento. Tu está lidando com arroz, soja e gado. Mas tu não sabe como é que planta algodão. Sim, né? Da onde vem? E a banana? E a banana, não sei, a banana até a gente sabe, porque tem ali, né? Quem vai saindo do estado tem um monte de banana, né? Mas esses dias eu aprendi uma coisa assim. Eu tenho um monte de cachorro, né? Daí, bom, cachorro, pulga. Beleza, então tu pega a banana, o caule da banana, o pé de banana, corta ao meio e bota dentro do canil. Some as pulgas. Beleza. Olha que baita dica. Gostei. Então, assim, né? Porque tem lá uma propriedade Daqui a pouco vai ter gente vendendo caldo de banana. Então, sabe? É legal isso, assim. Então, mas eu acho bom essa informação. Informação sempre é bom de qualquer jeito, né? Então, se é do jeito que se troca uma lâmpada ou como é que o campo faz, né, para chegar comida na mesa, isso é legal. Pois é, a gente falou em banana casualmente. Eu tenho uma notícia muito legal de banana. A banana orgânica, plantação no sul de Santa Catarina. Justamente eles fizeram um trabalho com a EPAGRE, que é uma dessas entidades que trabalha a formação, né, para retirar os agrotóxicos, os fertilizantes. Então, nessa região, eles tiraram 337 toneladas de fertilizantes químicos e 45 mil litros de calda de agrotóxico. E sabe qual foi o resultado? Aumentou 15% a produtividade. Tu vê? E diminuiu o custo, né? Antes da porteira. Então, agora... E a informação das abelhas nessa área veio aonde? Das abelhas? Pois é, de repente devem ter aumentado, né? Que é uma coisa que não está se falando ainda muito no Brasil, né? Mas tem outra coisa assim que eu aprendi assim. Eu tenho lavoura de arroz. A lavoura de arroz é basicamente água, né? Aqui para nós, né? Sim. Não é um arroz sequeiro, é um arroz irrigado, né? Ou pré-germinado. Então, assim, existem canais de água. Em muitos canais de água tem peixe. E aí, conversa vai, conversa vem, os agrotóxicos, fertilizantes e coisas assim, eles já têm já causam muito menos prejuízo do que já causaram, né? A coisa já avança nesse sentido também, para ter um menor dano possível, para tu utilizar, vamos dizer assim, o veneno na hora certa, numa quantidade menor e vai dar o mesmo resultado. Então, essa bandeira que se ergue também contra tudo isso, também não é bem assim. Eu acho que qualquer extremo não existe, né? E depois não tem vamos sentido. pensar no outro lado. Nós, litorâneos, nós vamos ali no supermercado e vamos achar a aveia natural, o alface orgânico, não sei o quê. Beleza, mas e o resto do mundo vai comer o quê? Sim. Todo mundo tem que comer.
né? Então, assim, às vezes eu acho que é um pouco de egoísmo, mas e o resto do mundo vai comer o quê? E as tantas pessoas que morrem por não ter o que comer. Desnutrição. Né? Olhar cada região em seu específico, Então, né? o Em mundo, alguma pode o mundo é uma servir. bolinha, nós estamos todo mundo junto. Então, Em outra, não. Ali eles conseguiram. Talvez em outro lugar, que é mais adverso para a plantação, não se consiga. por exemplo, assim, ó, tem diferença? Tem diferença. Por exemplo, eu tenho galinha. Sim, galinha. Como é que eu disse para o meu campeiro, a galinha tem que ser feliz. Ele olhou para mim, como assim? Sim, a galinha tem que ser feliz. Feliz, sabe o que é? Não estar presa, poder andar por aí. É galinha feliz. Né? Tu não me prende as galinhas. Né? Então, assim, é que nem o gado no campo. Tem que ter sombra. Né? Tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz. Todo né? mundo tem que ser feliz. Ela vai morrer dali um tempo? Vai, mas ela vai cumprir o ciclo dela, a função dela neste negócio. Né? Então, é isso. A soja vai nascer, a gente vai colher e ela vai morrer. É a função dela. O alface é a mesma coisa. É o ciclo da vida. É um ciclo. A gente também. Quando terminou o nosso tempo aqui, seja lá curto, comprido, difícil ou não, terminou. Encerrado o assunto. Sim, não tem prorrogação. Não tem prorrogação, né? Então, vamos dizer assim, essa coisa do limite é a coisa mais certa que se tem na vida. Tu nasce e tu sabe que tu vai morrer. Ponto. E as coisas nascem para uma finalidade. Tá bom? É aquilo ali. Então, aproveite o caminho. Aproveite o caminho. Então, esse é o programa Agro ou Negócios aqui na Rádio Web, ou a primeira rádio web do Brasil. Estou conversando com a Sônia Dipp, nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais. Sim. Eu ia te pedir assim uma palavra de encorajamento para as mulheres. Encorajamento para as darem mulheres. a sua contribuição valiosa e multidisciplinar no campo. Eu acho sempre assim, ó. Levanta de manhã e te olha no espelho. O que tu quer da tua vida? Ponto. Tu quer um tanque de roupa para lavar? Faz o melhor disso, né? Tu quer ser diretora de uma empresa? Faz o melhor disso. Então, assim, é isso aí, assim. A gente tem que saber o que a gente quer, né? Então, olha para ti e vê assim, né? Tu me perguntou a questão da indumentária do campo, né? Eu acho que a gente tem que se adequar, né, a isso. Eu não posso chegar no campo de Melissa, né? Tem cobra, tem bicho, né? Então, assim, eu vou andar no campo cheio de toco, eu tenho que me adequar a isso. Mas eu não preciso me transformar num homem para fazer isso. Eu posso usar uma bota bem legal, né? Usar uma calça jeans, né? Usar uma leg, né? Usar uma camisa, usar não sei o quê, mas tu tem que ficar adequada a tudo isso, né? Tu tem que levar, vamos dizer assim, a tua feminilidade para dentro desse negócio. Mas tu tem que saber o que tu quer, né? E tu tem que ficar adequada nisso tudo. Quando a gente fica adequada dentro de uma coisa, até tu é melhor aceita, né? E quando tu é melhor aceita, tu muda mais rapidamente as coisas. As pessoas sentam na tua volta para te escutar e não só para te olhar. Não adianta querer mudar o mundo de uma vez só. Não adianta tu querer chegar e mudar as coisas que já estão estabelecidas. É o olhar que as mulheres são muito talhadas para isso, né? Muito por causa da maternidade, né? Tendo ou não tendo filhos. É olhar para o outro e perceber o mundo do outro, a necessidade do outro. E eu acho que talvez aí resida talvez o sucesso das mulheres, né? É esse olhar para o outro e dizer, tá, mas aqui tem um muro, mas eu vou correr esse muro por aqui, aqui tem uma saída. Aqui eu vou adiante e vou passar do muro, né? E vou levar a outra pessoa, vou convencer alguém. Então, eu acho que é isso. Na verdade, é ser mulher, mas ser também muito materna com isso. Porque eu acho que tu só muda e só ensina e só cresce, faz alguém crescer quando tu é assim. Tu tem que olhar para o outro. E
carregar a maternidade para dentro das coisas, né? Seja para a fábrica ou seja para o campo. De uma maneira firme, com tudo que tu quer, né? Tu tem o papelzinho que tu bota assim atrás no bolso da calça. Aqui está meu sonho, né? Mas ele está aqui. Mas eu tenho que fazer de maneira que eu chegue aqui. Sim. Né? Então, acho que é assim. É isso que eu acho que uma mulher tem que fazer. Não adianta chegar em qualquer lugar, botando o banco e dizendo porque eu sou mulher e tu tem que me respeitar. Não vai adiantar. E principalmente do campo. Tu vai virar chacota. Então tá aí as super dicas e a experiência da Sônia Dipp aí, que 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio gerenciando. Eu vou tirar confete em mim, tá? Não, as pessoas, os homens que estão na minha volta e estão olhando o que eu estou fazendo, eles dizem assim: meu Deus do céu, o que tu já fez, guria? Né? Tu fez muito mais coisa que teu pai fez em 10 anos. Eu digo, pois então eu estou no caminho certo. Oh, que legal. Que legal. Terminando, então, o programa Agro ou Negócios com esse super depoimento, experiência e incentivo para que todo mundo busque seus sonhos, né? E trabalhe duro para... Levanta às 5:30 da manhã e vai. Oh, beleza. Então, todo mundo madrugando. Muito bem. O campo levanta cedo. Mas dorme cedo também ou não tem? Sim, porque assim, por exemplo, nessa época, assim, um calor senegalês, se tu não for para o campo cedo, tu não vai às 10 da manhã, né? Tu tem que ir às 6, né? Então, a Sônia levanta às 5, né? Pega a estrada e vai. Tá aí, Deus ajuda quem cedo madruga. E o que aqui se faz, aqui se paga. Não, aqui se faz, aqui se colhe. Tá. É o slogan da rádio. Tu faz e tu colhe. Tu só vai colher banana se tu plantar banana. Mas se tu plantar vento, tu vai colher tempestade. Olha só. Então tá, esse foi mais um Agro ou Negócio aqui na Rádio Web EO. Muito obrigada, Sônia. Obrigada. E semana que vem tem mais. Tá bem. EO, EO. EO, EO. EO, EO. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.